Gênesis 20. Abraão partiu dali para a região do Negueb e foi viver entre Cádiz e Sur. Depois morou algum tempo em Gerar. Ele dizia que Sara, sua mulher, era sua irmã. Então Abimeleque, rei de Gerar, mandou buscar Sara e tomou para si. Certa noite, Deus viu Abimeleque num sonho e lhe disse: Você morrerá. A mulher que você tomou é casada. Mas Abimeleque, que ainda não havia tocado nela, disse: Senhor, destruirias um povo inocente? Não foi ele que me disse: Ela é minha irmã? E ela também não disse: Ele é meu irmão? O que fiz foi de coração puro e de mãos limpas. Então Deus lhe respondeu no sonho: Sim, eu sei que você fez isso de coração puro. Eu mesmo impedi que pecasse contra mim, e por isso não lhe permiti tocá-la. Agora, devolva a mulher ao marido dela. Ele é profeta e orará a seu favor, para que você não morra. Mas, se não devolver, esteja certo de que você e todos os seus morrerão. Na manhã seguinte, Abimeleque convocou todos os conselheiros, e, quando lhes contou tudo o que acontecera, tiveram muito medo. Depois Abimeleque chamou Abraão e disse: O que fizeste conosco? Em que foi que pequei contra ti, para que trouxeste tamanha culpa sobre mim e sobre o meu reino? O que me fizeste para não se faz a ninguém? E perguntou Abimeleque a Abraão: O que te levou a fazer isso? Abraão respondeu: Eu disse a mim mesmo: Certamente ninguém teme a Deus nesse lugar, e irão matar-me por causa da minha mulher. Além disso, na verdade, ela é minha irmã por parte de pai, mas não foi por parte de mãe, e veio a ser minha mulher. E quando Deus me fez sair errante da casa do meu pai, eu disse a ela: Assim você me provará a sua lealdade. Em qualquer lugar onde formos, diga que sou seu irmão. Então Abimeleque trouxe ovelhas e bois, servas, deu-os a Abraão e devolveu-lhe Sara, sua mulher. E disse Abimeleque: Minha terra está diante de ti, podes ficar onde quiseres. A Sara lhe disse: Estou dando a seu irmão 1000 peças de prata para reparar a ofensa feita a você, diante de todos os seus. Assim todos saberão que você é inocente. A seguir, Abraão orou a Deus, e Deus curou Abimeleque, sua mulher e suas servas, de forma que puderam novamente ter filhos, porque o Senhor havia tornado estéreis todas as mulheres da casa de Abimeleque, por causa de Sara, mulher de Abraão. O Senhor foi bondoso com Sara, como lhe dissera, e fez por ela o que lhe prometera. Sara engravidou e deu um filho a Abraão, em sua velhice, na época fixada por Deus em sua promessa. Abraão deu o nome de Isaque ao seu filho, que Sara lhe dera. Quando seu filho Isaque tinha 8 anos de vida, inclusive Isaque acho que significa alegria, eu não tenho certeza, eu acho. Abraão circuncidou, conforme Deus lhe havia ordenado. Estava ele com 100 anos de idade quando lhe nasceu Isaque, seu filho. E Sara disse: Deus me encheu de riso e todos os que souberam disso rirão comigo. E Sara disse: Deus me encheu de riso e todos que souberem disso rirão comigo. E acrescentou: Quem diria a Abraão que Sara amamentaria filhos? Contudo, eu lhe dei um filho em sua velhice. O menino cresceu e foi desmamado. No dia em que Isaque foi desmamado, Abraão deu uma grande festa. Sara, porém, viu que o filho de Agar, a egípcia, dera a Abraão, estava rindo de Isaque. E disse a Abraão: Não, calma aí, eu falei errado. Sara, porém, viu que o filho de Agar, a egípcia, dera a Abraão, o filho de Agar, da egípcia lá, estava rindo de Isaque. E disse a Abraão: então a Sara que disse a Abraão: Livre-se daquela escrava e do seu filho, porque ele jamais será herdeiro com meu filho Isaque. Isso perturbou demais Abraão, pois envolvia o seu filho. Mas Deus lhe disse: Não se perturbe por causa do menino e da escrava. Atenda tudo que Sara lhe pedir, porque será por meio de Isaque que sua descendência há de ser considerada. Mas também do filho da escrava farei um povo, pois ele é seu descendente. Que massa. É por causa a promessa estava sobre ele, Sara. Então, o filho tem que ser de Sara. Mas o resto ele vai fazer descendente. Muito maneiro. Na manhã seguinte, Abraão pegou alguns pães e uma vasilha de couro cheia de água, e entregou a Agar, e tendo-os colocado nos ombros dela, despediu-a com o menino. Ela se pôs a caminho e ficou vagando pelo deserto de Berseba. Quando acabou a água da vasilha, ela deixou o menino debaixo de um arbusto, e foi sentar-se perto dali, à distância de um tiro de flecha, porque pensou: Não posso ver o menino morrer. Sentada ali perto, começou a chorar. Deus ouviu o choro do menino, e o anjo de Deus do céu chamou Agar e lhe disse: O que a aflige, Agar? O que a aflige, Agar? Não tenha medo. Deus ouviu o menino chorar, lá onde você o deixou. Levante o menino e tome-o pela mão, porque dele farei um grande povo. Então Deus lhe abriu os olhos, e ela viu uma fonte.
Foi até lá, encheu a água da vasilha e deu de beber ao menino. Deus estava com o menino. Ele cresceu, vivia no deserto e tornou-se flecheiro. Vivia no deserto de Parã. E sua mãe conseguiu-lhe uma mulher da terra do Egito. Olha que interessante. Aqui tá falando, Deus abriu os olhos e ela viu uma fonte. Ou seja, Deus não criou a fonte. Tinha uma fonte perto deles o tempo todo. Ela só não viu. Cara, isso é muito interessante. Então o desespero faz a gente às vezes apagar. Não ver coisas meio que óbvias. Graças a gente tem Deus. Então quando a gente clama Ele, quando a gente precisa, Ele aparece, Ele abre nossos olhos. Para coisas básicas. Você fala, meu Deus, a vida acabou. Aí você abre o olho. Logo na sua esquerda tem tantas coisas assim que você pode utilizar. É muito massa. No caso ali tinha um poço para ela tomar água com o menino. Naquela ocasião, Abimeleque, acompanhado de Ficol, comandante do seu exército, disse a Abraão: Deus está contigo em tudo o que fazes. Agora, jura-me diante de Deus que não vais enganar-me, nem a mim, nem a meus filhos e descendentes. Trata a nação que te acolheu como estrangeiro, com a mesma bondade com que te tratei. Respondeu Abraão: Eu juro. Todavia, Abraão reclamou com Abimeleque a respeito de um poço que os servos de Abimeleque lhe tinham tomado à força. Mas Abimeleque lhe respondeu: Não sei quem fez isso. Nunca me disseste nada, e só fiquei sabendo disso hoje. Então Abraão trouxe ovelhas e bois, deu a Abimeleque, e os dois firmaram um acordo. Abraão separou 7 ovelhas do rebanho, pelo que Abimeleque lhe perguntou: O que significam essas 7 ovelhas que separaste das demais? E ele respondeu: Aceita que essas ovelhas das minhas mãos como testemunho de que eu cavei esse poço. Por isso aquele lugar foi chamado Berseba, porque ali os dois fizeram um juramento. Firmando esse acordo em Berseba, Abimeleque ficou o comandante das suas tropas, voltaram para as terras dos filisteus. Abraão, por sua vez, plantou uma tamargueira em Berseba, e ali invocou o nome do Senhor, do Deus eterno, e morou Abraão na terra dos filisteus por longo tempo. Passado algum tempo, Deus pôs a Abraão à prova, dizendo-lhe: Passado algum tempo, Deus pôs a Abraão à prova, dizendo-lhe: Abraão, e ele respondeu: Eis-me aqui. Então disse Deus: Toma seu filho, seu único filho, Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá. Sacrifique-o ali como holocausto, num dos montes que lhe indicarei. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se e preparou seu jumento, e levou consigo 2 de seus servos e Isaque, seu filho. Depois de cortar a lenha dos holocaustos, partiu em direção ao lugar que Deus lhe havia indicado. No terceiro dia de viagem, Abraão olhou e viu ao longe. Disse ele a seus servos: Fiquem aqui com o jumento, enquanto eu e o rapaz vamos até lá. Depois de adorar, voltaremos. Abraão pegou a lenha para o holocausto e o colocou nos ombros do seu filho, Isaque. E ele mesmo levou as brasas para o fogo e a faca. E caminhando os dois juntos, Isaque disse a seu pai, Abraão: Meu pai? Sim, meu filho, respondeu Abraão. Isaque perguntou: As brasas e a lenha estão aqui? As brasas e a lenha estão aqui. Mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois continuaram a caminhar junto. Quando chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado, Abraão construiu um altar e sobre ele arrumou a lenha. Amarrou seu filho Isaque e o colocou sobre o altar em cima da lenha. Então estendeu a mão e pegou a faca para sacrificar seu filho. Mas o anjo do Senhor o chamou do céu. Abraão, Abraão! Eis-me aqui, respondeu ele. Não toque no rapaz, disse o anjo. Não lhe faça nada. Agora eu sei que você teme a Deus, porque não negou seu filho, o seu único filho. Abraão ergueu os olhos e viu um carneiro preso pelos chifres no arbusto. Foi lá pegá-lo e o sacrificou como holocausto em lugar do seu filho. Abraão deu àquele lugar o nome de O Senhor Proverá. Por isso, até hoje se diz: No monte do Senhor se proverá. Pela segunda vez, o anjo do Senhor chamou o seu nome. Chamou o nome do... O Senhor chamou do céu o Abraão e disse: Juro por mim mesmo, declara o Senhor, que, por ter feito o que fez, não me negando seu filho, o seu único filho, esteja certo de que eu o abençoarei e farei seus descendentes tão numerosos como as estrelas do céu e como a areia das praias do mar. Sua descendência conquistará as cidades dos que lhe foram inimigos, e por meio dela todos os povos da terra serão abençoados, porque você me obedeceu. Então voltou Abraão a seus servos, e juntos partiram para Berseba, onde passou a viver. Passado algum tempo, disseram a Abraão que Milca dera filhos a seu irmão Naor, Uz, o mais velho, Uz, seu irmão Quemuel, pai de Arã, Quezede, Azo, Pildas, Gidlaf e Betuel, pai de Rebeca. Esses foram os 8 filhos de Milca, que Milca deu a Naor, irmão de Abraão. E sua concubina chamada Reumá teve os seguintes filhos: Tebá, Gã, Taás e Maca. Sara viveu 120 anos e morreu
em Kiriat Arba, que é Hebron, em Canaã, e Abraão foi lamentar e chorar por ela. Depois Abraão deixou ali o corpo da sua mulher e foi falar com os hititas. Sou apenas um estrangeiro entre vocês. Cedam-me alguma propriedade para a sepultura, para que eu tenha onde enterrar minha mulher. Responderam os hititas a Abraão: Ouça o Senhor é um príncipe de Deus em nosso meio. Enterre a sua mulher numa praia de nossas sepulturas, que lhe pareça melhor. Nenhum de nós recusará ceder-lhe a sepultura para que enterre a sua mulher. Abraão levantou-se, curvou-se perante o povo daquela terra, os hititas, e disse-lhes: Já que vocês me dão permissão para sepultar minha mulher, eu peço que intercedam por mim junto a Efron, filho de Zoar, a fim de que ele me ceda a caverna de Macpela, que lhe pertence e se encontra na divisa do seu campo. Peçam-lhe que cedam a mim pelo um preço justo, para que eu tenha uma propriedade para a sepultura entre vocês. Efron, o hitita, estava sentado no meio do seu povo, e respondeu a Abraão, sendo ouvido por todos os hititas que tinham ouvido a porta da cidade, sendo ouvido por todos os hititas que vinham da porta da cidade. Não, meu senhor, ouça-me. Eu lhe cedo o campo e também a caverna que nele está. Cedo-os na presença do meu povo. Sepulte a sua mulher. Novamente Abraão curvou-se perante o povo daquela terra e disse a Efron, sendo ouvido por todos: Ouça-me, por favor. Pagarei um preço do campo. Aceite-o, para que eu possa sepultar minha mulher. Efron respondeu a Abraão: Ouça-me, meu senhor. Aquele pedaço de terra vale 400 peças de prata. Mas o que significa isso entre mim e você? Sepulte a sua mulher. Abraão concordou com Efron e pesou-lhe o valor por ele estipulado diante dos hititas 400 peças de prata, de acordo com o peso corrente entre os mercadores. Assim, o campo de Efron em Macpela, perto de Manre, o próprio campo com a caverna que nele há e todas as árvores dentro da divisa do campo foi transferido a Abraão como sua propriedade diante dos hititas que tinham vindo da porta da cidade. Depois disso, Abraão sepultou sua mulher, Sara, na caverna do campo de Macpela, perto de Manre, que se encontra em Hebron, na terra de Canaã. Assim, o campo e a caverna que nele há foram transferidos a Abraão pelos hititas como propriedade para sepultura. Aleluia. Glória a Deus.